E pelo lado do Flamengo, a grande notícia foi a saída do Wallace Yan, e é até um bastidor, inclusive. Bom, essa notícia pipocou um pouco antes do jogo, e a gente conseguiu confirmar que de fato existia, e ele foi para o jogo. Quando acaba o jogo, foram escolhidos pela assessoria do Flamengo dois jogadores. Não, um jogador, que foi o Pablo Lúcio, e o técnico Bruno Pivetti, né? Lembrando que o time era todo sub-20, incluindo o treinador. O Wallace estava meio blindado, para não falar. Só que Moça Bonita, ali nas internas, eles têm uns corredorzinhos meio estreitos e tal, e para os jogadores irem embora, obrigatoriamente eles passam ali por onde a gente fica. Eu, quando estava rolando ainda, estava terminando a entrevista do Bruno Pivetti e me passa o Wallace Yan. Aí foi quando eu perguntei para ele, falei, esse foi seu último jogo? Aí ele falou, foi meu último jogo, e nisso você vê claramente que o menino estava querendo desabafar. E aí ele parou, e nisso veio a imprensa toda, e ele começou a chorar, falando que tinha deixado a casa dele e tudo mais. E aí no meio da entrevista vem o pessoal do Flamengo falando, não, você não pode dar entrevista, não pode dar entrevista. Então, assim, ele acabou confirmando antes do Flamengo. Porque tem aquela coisa, né? Por mais que a negociação esteja concretizada, falta ele ir lá fazer exames, assinar o contrato. Então, enquanto ainda não está assinado, não pode acontecer, né? E aí ele acabou confirmando ali antes do Flamengo, tomou uma bronca ainda no meio do choro dele ali. Vamos ver o Wallace Yan emocionado falando sobre a saída dele do Flamengo e Bruno Braz furando a assessoria do clube conseguindo essa declaração pra gente. Vamos ouvir. Tudo que eu passei aqui, conquistou muitas coisas, fico até emocionado pelo carinho da torcida, tudo do clube tem por mim. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Estou indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria. Valeu? Aí, né? Ele muito emocionado nessa despedida, cria do Flamengo, teve uma ascensão até meteórica, mas depois passou por alguns altos e baixos, algumas polêmicas, algumas questões de comportamento ali com adversários. Acho que é um garoto que vai aprender muito ainda, PVC. O Bragantino pagou caro por ele. O Bragantino entende que pagou até mais caro pelo John. 10 milhões de euros, foi 10 isso? 10 milhões de euros são 65 milhões de reais. Por exemplo, pelo John, o Bragantino pagou 37 milhões de reais, o que dava ali 5 milhões de euros na época, 5 milhões e meio. Só que o Bragantino entende que está pagando proporcionalmente mais barato para o Wallace Yan, pelo Wallace Yan do que pelo John, porque o John explodiu no Bragantino, faz gol, dá passe para gol, o que faltava para ele no Palmeiras, ele não tinha gol nem passe para gol, e está fazendo isso no Bragantino, mas como o John não era tão provado no Palmeiras como o Wallace Yan é no Flamengo. Essa é a avaliação que a Red Bull faz para fazer um investimento, está fazendo um investimento pesado, porque entende que o jogador vale isso. Veja, não é a Red Bull está comprando o Wallace Yan porque pensa que pode fazer dinheiro depois. Não é isso. O Wallace Yan está indo para o Bragantino para ser jogador do Bragantino. Se depois tiver uma proposta de 15 milhões, 20 milhões, você avalia no futuro. A proposta da Red Bull para comprar o Wallace Yan não é vem aqui por 10 que eu vou te vender por 50. Não se trata disso. Vem aqui que você vai ser jogador da Red Bull. Você é jovem, você é promissor, você vai ser um grande jogador para o Red Bull Bragantino. É esse o projeto do Bragantino, não é vender o jogador. Acerta no projeto o Bragantino e também o Flamengo de fazer a venda, Danilo? Essa é a minha impressão que eu tive com o Wallace Yan, que os caras meio que cansaram no Flamengo. Olharam e falaram, pô, a gente já te explicou uma vez, falou outra vez, ficou... Uma hora olhou e falou, bom, tudo bem, a gente já tem um projeto de trazer outro atacante, já temos o Pedro aqui, Bruno Henrique, então assim, a gente vai fazer um pouco de dinheiro, aproveitar, querendo ou não, mesmo que o Flamengo tenha bastante dinheiro em caixa, bastante receita recorrente, ainda precisa uma venda ou outra. Então acho que falou, olha, vai lá se desenvolver em outro lugar, num lugar que tem muito menos pressão e cobrança do que tem o Flamengo. Questão também do John, que eu vejo no Palmeiras e eu vejo hoje no Bragantino, ele joga muito mais leve no Bragantino. Eu tenho certeza que o Wallace Yan vai ser a mesma coisa, vai jogar muito mais leve. Eu espero que ele entenda
o outro lado de ser jogador de futebol, que é muito legal ser jogador de futebol, ganhar muito dinheiro, ter atração de todo mundo, poder comprar o carro, mas também tem o lado ruim, que é ter que ser disciplinado, ter que ficar lá, não poder fazer o que ele fez contra o Bahia, que foi expulso em 5 minutos dentro de campo. Tem essas questões que ele vai ter que aprender, eu acho que é extremamente normal que ele se desenvolva e acho que no Bragantino é um lugar que você pode se desenvolver com mais calma e por que não se desenvolver, mostrar o potencial e daqui 2, 3 anos ser recomprado pelo Flamengo ou ir para outra equipe. Não estou dizendo que esse é o plano do Bragantino, mas pode acontecer caso ele se desenvolva, Não, como o Palmeiras fez com o Arthur, né? Claro. Então assim, dá para acontecer. O Bragantino não rejeita a ideia Sim, de depois. Estou deixando Que não claro é só o plano A. não é para isso que ele está sendo comprado. Sim. O Bruno chama. O Danilo, não, só lembrando que o Flamengo já fez um movimento parecido com outro prato da casa, foi o Matheus Gonçalves, mas no caso o Flamengo emprestou ele para o Red Bull Bragantino. Lá ele foi muito bem, e o Flamengo, o Bragantino queria continuar com ele, fez proposta até de compra, mas o Flamengo quis que ele voltasse, acabou que ele não teve continuidade, e agora ele está no Al-Ahly da Arábia Saudita, eu acho. Então, assim, já tem essa negociação, esse histórico aí entre Flamengo e Red Bull de pratas da casa do rubro-negro.